Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente dos outros. Vai ser sobre o Philip K. Dick e as suas principais obras, e aí eu vou me ater a alguns romances que ele escreveu, os romances mais conhecidos e mais representativos de toda a sua obra, né, no sentido de produção literária. É difícil falar sobre o Philip K. Dick, mas ele é um autor que atualmente ele está sendo muito comentado nos blogs também. O pessoal aqui no Brasil está descobrindo a complexidade e a qualidade do trabalho dele. Existem vários estudos sobre romances do Dick que estão sendo publicados ou já foram publicados nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, existe um processo de valorização de toda a obra do Philip K. Dick. Durante algum tempo, ele, tanto aqui no Brasil como em outros países, ele só tinha fama de ser um cara louco, esquizofrênico, mas aí depois, com o passar dos anos, foi se descobrindo elementos muito interessantes dentro do trabalho do Philip K. Dick. Então eu vou falar um pouco sobre ele e vou também comentar um pouco sobre três dos principais romances do Dick, que são Ubik, O Homem do Castelo Alto e Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, esse último que serviu de base para o desenvolvimento do roteiro do Blade Runner, O Caçador de Androides. Bom, Philip K. Dick, ele é norte-americano, ele nasceu em 1928. O Dick, ele faz parte daquele grupo de escritores que eles escreviam visando principalmente ganhar dinheiro. Eles não viam, principalmente sendo um escritor de literatura fantástica barra ficção científica. Né? As principais obras do Dick foram escritas na década de 50 e na década de 60, que era justamente um período onde a ficção científica era vista como uma literatura menor, ou seja, grande parte do que era produzido na época, inserido dentro desse gênero, era publicado em edições baratas, em publicações baratas do tipo Pulp Fiction, né, que seria uma literatura de apelo popular. Ou seja, não eram escritores que eram valorizados, principalmente pela crítica literária. Eles eram vistos como menores. O Philip K. Dick, ele foi um homem que teve uma vida bastante tribulada. Ele era dependente de drogas. Ele utilizou vários tipos de drogas. Ele, segundo alguns estudos, sofria de esquizofrenia, ou seja, é aquela doença onde a pessoa ela não consegue separar a realidade do que é a ilusão. Existem alguns documentários muito bons sobre o Philip K. Dick. Eu vou ver se eu consigo deixar o link embaixo, pelo menos de um deles. Enfim, o Dick, ele acreditava piamente que por detrás do mundo real existe uma outra realidade. Existe um outro vídeo onde ele dá uma palestra que ele fala que uma vez ele viu uma mulher de cabelos escuros e que essa mulher revelou para ele que por detrás da nossa realidade existe uma outra realidade e que essa realidade seria uma realidade controlada, ou seja, uma ideia que depois a gente seria desenvolvida em obras de ficção científica, não só livros, mas também filmes tais como Matrix ou mais recentemente A Origem. Eu vou ver também se eu consigo encontrar esse vídeo e deixar o link embaixo. O Dick foi uma pessoa bastante problemática, ele se casou várias vezes e ele era obcecado por determinados temas. Ele era obcecado por dois temas. Dois temas aparecem muito
em várias obras, contos e romances que ele escreveu, que é justamente o que vem a ser a realidade, o que a gente pode definir como sendo real, como sendo realidade, e o que é humano, né? Ou muitas vezes o que nos define como seres humanos, ou até que ponto nós somos humanos e deixamos de ser humanos, né? Então, basicamente, esses dois temas aparecem muito, de forma muito marcante, nas obras do Philip K. Dick. Também nós vemos que o Dick ele explora muito o tema do duplo. Basicamente, as obras mais conhecidas dele, nós temos essa duplicidade. Nós temos uma realidade que esconde uma outra realidade, nós temos um personagem que é humano e depois se descobre que ele é um robô. Enfim, então esses aspectos de duplicidade sempre se refletem e sempre aparecem nos textos do Dick. Segundo estudos, essa obsessão que o Dick desenvolveu sobre o tema do duplo vem do fato dele ter tido uma irmã gêmea, e essa irmã gêmea morreu quando ele era criança. Ela morreu também criança nessa época, e de certa forma, segundo alguns estudiosos, essa perspectiva que o Dick tinha de tratar o tema do duplo vem justamente desse trauma de infância. Bom, o Dick ele escreveu vários contos e vários livros, mas algumas obras dele acho que representam muito bem a literatura do Dick, né? O Philip K. Dick ele é um escritor que se enquadram na ficção científica. Então nós sempre vemos em grande parte dos textos do Dick essa configuração de ficção científica, ou seja, todas elas se passam no futuro relativamente distante, onde existem aparelhos tecnológicos que provocam mudanças, às vezes radicais, na vida das pessoas. Ele também trabalha muito com a viagem no tempo. Os personagens dele, às vezes, se deslocam de um lugar para outro mundo, às vezes. Também nós vemos que o Dick ele também trabalha com temas associados também ao universo da ficção científica, tais como a sociedade despótica, ou seja, nós temos um governo totalitário que domina e oprime a população, enfim. Bom, uma das obras mais representativas é Ubik, que é um romance. Ubik foi escolhido entre as 100 melhores obras de literatura da revista Time. Ubik é um livro difícil de ser definido. Por quê? Nós temos toda essa configuração futurística, digamos assim, e o Dick explora muito bem isso. Mas Ubik é uma obra que, em Ubik, ele amplia os limites da ficção científica. Basicamente, o que nós temos aqui em Ubik? Inicialmente, nós temos uma empresa que as pessoas elas são colocadas no estágio intermediário entre a vida e a morte. Elas não estão mortas e dentro desse estágio elas vivem uma outra realidade. Então nós temos um personagem aqui, ele se chama Joe Chip, e ele vai investigar essa empresa, como ela funciona, e ele é um telepata. Ele consegue ler a mente das pessoas. Só que tem um porém: à medida que a narrativa avança, nós vamos percebendo que coisas muito estranhas vão acontecendo. E aí, basicamente, o Ubik vai lidar com um dos temas mais explorados do Dick, que gira em torno do que é real e do que é imaginário. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a trama,
mas o Ubik tem um desdobramento assim muito surpreendente, né? É uma trama que, além de envolver o leitor, vai trazer muitos questionamentos. É uma trama bastante complexa, é um romance que deve ser lido com muita atenção. Eu já li, mas provavelmente eu vou lê-lo novamente, porque também é uma obra que possibilita muitas interpretações, muitas leituras. É muito bem escrita, né? Justamente a gente percebe que nesse romance o Dick ele demonstra muito bem a capacidade que ele tem de descrever uma realidade alternativa de forma convincente, nos seus mínimos detalhes. É um livro sensacional, vale muito a pena conhecer. Outro romance dele é O Homem do Castelo Alto. Também é considerado uma das principais obras, ganhou prêmios importantes de ficção científica, tais como o Nebula. O Nebula é uma espécie de é o principal prêmio literário de ficção científica dos Estados Unidos. O Homem do Castelo Alto parte de uma premissa muito interessante. O que teria acontecido se na Segunda Guerra Mundial, em vez dos países dos Estados Unidos, da Inglaterra, terem vencido os alemães e os japoneses? Se fosse o contrário, se na verdade quem tivesse vencido teria sido as forças do eixo, a Alemanha, o Japão, como ficaria a configuração do mundo depois desse evento? Então, a partir daí, o Dick vai criar uma outra realidade onde o Japão e os Estados Unidos o Japão, a Rússia e a Alemanha dominam os Estados Unidos. Os Estados Unidos é dividido em territórios. Então, é muito interessante a maneira como o Dick ele vai desenvolvendo a narrativa. É difícil falar se existem vilões em O Homem do Castelo Alto. Os personagens são bastante complexos. Então, nós temos aqui toda uma configuração de ficção científica, o transporte feito através de foguetes, mas tem essa ideia, né, essa realidade alternativa que o Dick vai explorar, e vai explorar de uma forma muito convincente, e o romance tem um desfecho surpreendente que eu não vou contar, mas que vai estabelecer esse diálogo entre o que é real e o que é imaginário, e também vai possibilitar diferentes formas de leitura, né, inclusive dentro de uma realidade alternativa. Então é uma obra que vale muito a pena ser conhecida. Nós temos também Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o romance que serviu de base para o desenvolvimento do filme Blade Runner, o Caçador de Androides. Novamente, aqui nós temos todo o universo da ficção científica. Se passa no futuro, após uma terceira guerra mundial, mas existem ideias muito interessantes que o Dick desenvolve nessa narrativa. Lembrando que esse romance é de 1968. Aqui nós vemos uma situação que não aparece no filme, que vai ser justamente, vai girar em torno justamente da realidade virtual. De certa forma, o Dick ele vai prenunciar, né, ele vai antecipar a realidade virtual como nós conhecemos hoje em dia. Então nós temos toda a configuração da realidade virtual como ela é conhecida nos tempos atuais. O romance ele tem muitas diferenças com relação ao filme do Ridley Scott, né? É uma obra autônoma, uma obra independente. Existem questões que o Dick explora sobre o que vem a ser o aspecto relativo com relação à sociedade, a relativização
dos valores da sociedade, digamos assim, né? Porque isso é muito interessante a maneira como essa sociedade futurística ela valoriza o ser humano. E também existe uma discussão muito ampla sobre o que nos define como seres humanos. No final, é um livro que mais vai suscitar questionamentos do que esclarecimentos. Né? É uma obra que também possibilita diferentes leituras após o seu desfecho. Tá certo, gente? Então, fica registrado aqui, né, o meu pequeno comentário sobre os 3 romances do Philip K. Dick. Eu fiz um outro vídeo sobre Realidades Adaptadas, que é uma coletânea de contos. Né? Então, se você já conhece Philip K. Dick ou gosta de ficção científica, vale muito a pena ler O Homem do Castelo Alto, Ubik e Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Tá certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, espalhe nas redes sociais. Se você quer mandar uma sugestão, também fique à vontade. Eu geralmente respondo todos os comentários que são enviados para mim. E agradeço às pessoas que estão fazendo isso. Então, até mais com outras sugestões e comentários.